Eu quero literalmente que você se transforme em um profissional da elite da ATM, que são profissionais que têm um raciocínio clínico avançado e geram resultados já no primeiro atendimento, justamente porque não negligencia esse tipo de conhecimento. Não deixa com que o seu paciente fique sofrendo porque não se dedica, porque não entende, porque não lhe ensinaram. A partir de agora, você não pode deixar de trazer esse raciocínio clínico para você. E aí, Randy, por que eu devo investir tempo com esse raciocínio clínico? Primeiro, mais conhecimento gera o quê? Mais resultado. Mais conhecimento gerando mais resultado. E resultado gera o quê? Reconhecimento. E o reconhecimento faz com que os pacientes lhe procurem e lhe vejam como um verdadeiro expert. E ser expert em algo é fazer gerar resultado acima da média. Dentro desse passo, vamos lá. Passo 1, a relação das forças ascendentes. A relação dessa dinâmica, você valorizar essa dinâmica ascendente. Passo 2, tá? Passo 2 é você integrar a relação craniana e descendente, no caso, com a função de desequilíbrio da mandíbula e surgimento das dores. E aí, o passo 3. O passo 3, tá? E dentro do passo 3, antes de chegar, é assim, Randy, como fazer se eu não tiver esse raciocínio clínico? Muitos me perguntam. Se você não tem esse raciocínio clínico, o que é que vai acontecer? Vai ter aquela rotina de você atender o paciente focando apenas no local da dor, que vai dar um alívio, nem que seja pouco, ao paciente, mas que, de fato, o paciente vai retornar reclamando de dores novamente e, quiçá, da mesma intensidade. E para que você faça com que o seu paciente não saia frustrado do seu atendimento, existe essa oportunidade clara de você entrar no raciocínio clínico do sistema estomatognático para poder ter segurança e perder o medo de tratar e gerar esse resultado. Então, essa é a perspectiva que faz a diferença e faz você ter seus pacientes sem dores. E o passo 3? O passo 3 é o seguinte: como literalmente, a coluna cervical ela vai afetar a sua função da mandíbula e o equilíbrio do sistema estomatognático. Simplesmente o seguinte: quem aí conhece pessoas que têm o pescoço anteriorizado? Quem aí? Quem aí conhece pessoas que ficam paradas e sempre estão com a cabeça mais inclinada para um lado do que para o outro? Quem aí conhece pessoas que têm a cervical retificada? Quem aí conhece? Pois bem, hoje as evidências científicas já trazem que pacientes com alteração do posicionamento da cabeça e do pescoço têm literalmente alterações
do sistema estomatognático e disfunção de ATM, principalmente em relação à função mandibular. Por quê? Porque as raízes cervicais altas têm relação com a alça do hipoglosso, que inerva a maioria dos músculos supra e infra-ióideos, podendo gerar alteração do tônus e desequilíbrio da tensão nessa marionete que está dentro desse processo. E aí, essa coluna cervical, que, pega essa sacada aí, poucas pessoas entendem isso e eu quero trazer para você gerar o seu resultado. Quando você tem alterações da coluna cervical, é porque ou o tórax ou o crânio está em sofrimento. Ou o tórax ou o crânio está em sofrimento. Por quê? Porque a região cervical é uma zona de hipermobilidade muito comum. E essa zona de hipermobilidade muito comum que acontece, ela se adapta às tensões e o problema de baixo. E aí, quando você altera a posição, você joga a cabeça e as tensões para trás. Quando você tem tensões e desequilíbrio cervical, você altera o posicionamento. Então, quando você começa a considerar os desvios posturais da cervical, você começa a trazer da cervical o seu contato para a porção inferior e superior, tratando a cervical como um ponto de equilíbrio, de adaptação, de estabilidade para esse sistema estomatognático. E aí vai fazer com que você comece a colocar em prática o seu raciocínio de que esta estrutura ela está sendo vítima dos desequilíbrios. Ó, quando eu faço isso, eu tenho o meu tórax afetando o posicionamento da cabeça e do pescoço. Quando eu faço só a cabeça para trás, eu tenho tensões nucais e tensões que chegam até os meus ombros. O que isso quer dizer? É que existe uma integração, uma interregionalidade entre o crânio, o tórax, a coluna cervical e essa marionete que mexe no sistema estomatognático e faz com que o seu paciente fique literalmente em sofrimento ou em equilíbrio. Depende do estado de equilíbrio do corpo dele. E para você gerar este resultado, você precisa, de fato, entender e ter o conhecimento necessário para construir o raciocínio clínico que gere o resultado para o seu paciente. Construir a dinâmica do entendimento funcional que a mandíbula tem. E aí, ó, dentro dessa perspectiva, sem enrolação, raciocínio clínico direto, você precisa buscar o que o tórax está afetando esse ponto. No caso da paciente que eu falei agora há pouco, o que era que estava alterando ela. Sem enrolação, ela trouxe dentro da anamnese que eu expliquei profunda, as tensões e desequilíbrios que estão jogando toda essa atenção para cima. Rápido. E para isso você precisa ter a base anatômica para integrar todas essas regiões. E aí gerar resultados mais rápidos e consistentes, trazendo a partir, né, de um diagnóstico diferenciado.